Então é isso. Agora, na sequência do nosso papo aqui no Tomazão TV, eu tenho a satisfação de poder receber e abraçar amigo de muitos anos, ainda como goleiro, como atleta do Remo, depois da Tuna Luz Brasileiro. Isso faz mais ou menos 24 anos, 25, no Remo 2000, 21, 2001 a Tuna. Isso, perfeito. Meu amigo Claudinei Oliveira, que barato, Prazer, cara. tomando E pra gente você rever, cara. veio aqui no Paysandu nesse momento importante do clube, né, da história do clube, numa competição como é a Série B. Você sabe muito bem o que é disputar uma Série B, mas para você, principalmente, né, um senhor desafio profissional. Como você bem disse na sua entrevista coletiva de apresentação, você podia ficar na sua zona de conforto. Sim. Mas, para o profissional, o desafio é sempre um degrau que você vai subir, né? Você chega ao Paysandu num momento difícil, um momento complicado, e está conseguindo mostrar que o Paysandu pode ir muito mais, né? Um abraço, prazer ter você aqui no nosso Tomazão TV. Meu amigo, prazer aqui estar falando com vocês, com teus ouvintes, teus telespectadores aí, pessoal que assina o teu canal e acompanha. Realmente, cara, a gente sabe da grandeza, né, do futebol paraense, do Paysandu, a pressão que seria encarar o torcedor, como foi aquele primeiro jogo contra o Botafogo, que a gente ganhou no finalzinho ali, a torcida impaciente pelo que vinha acontecendo, mas eu enxerguei como uma oportunidade, né, cara? Eu tava na Série C, como você falou, numa zona de conforto, ali numa equipe que fatalmente ia se classificar, ia disputar o acesso, como já disputou ano passado até a última rodada, mas eu queria, né, voltar eu falo, né, o mar calmo não faz bom marinheiro, o mar agitado é que faz bom marinheiro, então a gente queria voltar para a agitação, a gente sente falta disso, essa cobrança, essa pressão, e foi importante, eu acho, a minha decisão, né, se mostrou até então correta, estou muito feliz como eu fui recebido aqui por todos, né, diretoria, atleta, torcida, funcionários, enfim, por vocês da imprensa também, com respaldo. Espero continuar fazendo o que a gente fez até então. Não, e bem diferente porque você passou aqui como atleta, então sentiu e sabia das dificuldades que era jogar no futebol paraense há 25 anos atrás. Hoje, lógico, mudou muito, as equipes são muito mais profissionais, existe uma outra mentalidade, isso ajuda também, né, Claudinei? Ajuda, né? A gente vê hoje o Paysandu, por exemplo, que, né, o CT está se tornando uma realidade, né? Investindo em infraestrutura, acho Já que é fantástico. era para. Eu acho até que é tarde, mas não, sim, pelo menos já viram, eu diria o seguinte: a estrutura, bato muito nessa tecla, eu acho que a estrutura fora de campo ela tem que melhorar muito, ainda é muito longe do ideal, mas o passo foi dado. Sim, né? sim, já iniciou o processo, né? Isso é um processo que às vezes demora um pouquinho, mas já se iniciou. Eu acho que a gente está sembrando, outros talvez vão colher, outros vão chegar já com a estrutura, né, completinha, mas a gente está satisfeito de ter um campo para treinar ali em boas condições, o segundo já está praticamente pronto. E na época a gente jogava o que você falou, era um negócio mais rústico, né? A gente viajava, eu era goleiro, não viajava treinador de goleiro, quando era jogo fora, um goleiro aquecia o outro, você acompanhou muito isso, para ter economia, porque não tinha número de passagens suficiente. Então, eu acho que a evolução do futebol paraense é nítida, né? Hoje 2 equipes na Série B novamente, né? Como na época já tivemos 3. E a gente espera que o futebol paraense continue crescendo, que a gente possa fazer parte desse crescimento. Bom, e como é esse desafio do Paysandu? Como é que foi? Como é que você recebeu a proposta, esse convite? A proposta, lógico, ela é profissional, mas o convite, nesse momento, você está numa cidade, cara, que é maravilhosa, eu tenho grandes amigos lá, inclusive, se o Reinaldinho estiver vendo, o nosso querido JB Farias, o Ademir Lobo, meus amigos de várias Copas do Mundo aí, que a gente andou junto, circulando o mundo inteiro. Aliás, a Rádio Paiquerê sempre foi muito parceira da Rádio Clube nessas coberturas, por isso essa proximidade. E a cidade de Londrina, que é um lugar maravilhoso para se morar. E aí você recebe essa proposta e como é que foi a reação aqui naquele momento? Eu sei que na noite, na véspera do sim, eu ainda tentei falar contigo, mas você desmentiu para pessoal de Londrina, porque é aquela história, é uma coisa muito profissional, comunicar o clube, o que está acontecendo, mas para você, no teu íntimo, como é que você se sentiu recebendo esse convite? Primeiro é um motivo de muito orgulho, né? A gente tem um leque muito grande de treinadores, né, para serem escolhidos, alguns sem clube no momento, quando não estavam empregados, e o Paysandu me escolheu. Ano passado eu tinha conversado com o presidente já naquela reta final, que o Paysandu estava numa situação delicada, só que a gente já estava no quadrangular final lá em Londrina, não quis abandonar naquele momento ali. Já tínhamos feito 2 jogos, perdido os 2 primeiros jogos do quadrangular, mas eu acreditava que a gente conseguiria subir lá ainda e quase subimos na última rodada. E aí não foi possível naquele momento. Esse momento, com o clube já, uma situação lá tranquila do clube, acho que bem encaminhado, fazendo uma boa campanha, uma equipe já
já montada, surgiu essa oportunidade e eu, sinceramente, assim, eu tinha vontade de pegar um desafio desse um pouquinho maior, né? Não que o Londrina não fosse, é uma grande equipe, uma grande estrutura, virou uma SAF muito bem organizada. E que pese a gente estar num momento muito bom lá, com um ambiente muito bom de trabalho, a gente decidiu sair. Difícil comunicar com a comissão técnica, jogadores, uma despedida difícil, porque a gente tinha construído muita coisa boa, mais de um ano trabalhando lá, estava com a minha família junto comigo lá, que também era um fator que pesava. Mas conversando com a minha esposa, ela falou, você tá com vontade, tá te tocando. Minha esposa adora Belém, né? Ela tá aqui agora passando férias aqui, talvez até fique até o final do ano. Ela adora Belém, então ela falou, poxa, Belém vai sim que vai dar certo. E foi, eu acho que o preponderante foi a opinião dela. Talvez se ela tivesse ficado reticente, até porque ela estava junto comigo e estávamos morando lá, a família toda junta lá. Aliás, sempre é a palavra final, né? Ah, ela sempre manda, não adianta a gente achar que manda em casa, quem manda é a esposa, né? Mas assim, a gente estava com meu filho lá no ensino médio já, o mais novo, o Rafael, o Felipe já trabalha comigo como auxiliar, então estávamos 4, depois de muito tempo morando juntos, tranquilos ali. Mas quando falou da oportunidade de vir para Belém, ela conhece, gosta muito daqui, falou, vai embora que vai dar certo. E graças a Deus está dando certo. Agora vamos para a realidade, para o choque da realidade. Você chega no momento, abre uma janela aí curtinha no mês de junho, aquela janelinha que foi feita para atender os clubes que iriam disputar o Mundial de Clubes, mas o Paysandu atacou naquela janela. Contratou 10 jogadores e normalmente assim, eu vivi experiências do passado que o próprio Paysandu contratou 12, 13, 14, vingou 1, 2. Dessa vez o Paysandu parece que foi pontualmente e ali esse trabalho de formiguinha e incorporou o elenco de uma tal forma que a resposta foi imediata. Isso também favoreceu muito o trabalho, né? Ah, muito bom, né? Os jogadores já, assim, os jogadores chegaram já, parece que já estavam aqui há mais tempo, o grupo recebeu bem, né? A gente tem que valorizar quem chegou e também quem já estava aqui, porque não teve aquele negócio, como tinha muito na nossa época, né? Você sabe que o futebol antes, a pessoa era mais, né, tinha mais restrições com a chegada de atletas, o grupo que já estava se fechava um pouquinho mais. Tinha o Barrigo também, né? O pessoal aqui recebeu tudo muito bem, né? Os que chegaram. E a gente acertou bastante, eu acho. Eu achei o trabalho do Cauê, do Frontini, né? E com a nossa chegada também a gente trocou ideias sobre alguns atletas que a gente já tinha trabalhado. Então a gente foi no mercado na Série C, cara. Né? O Denner, quando veio, o Anápolis era o último colocado da Série C. Nós trouxemos o jogador do Anápolis para cá. E o Denner já deu resposta, já fez gol, já participou de gols, né? O Anderson Leite estava no Guarani também, já fez gol. E o Garcês encaixou muito bem com uma luva na equipe, o Diogo chegou bem também. Todos, né? A gente está citando, a gente acaba esquecendo alguém. Mas todos que estão... O Vini Farias, né? Vini, o Ronaldo... Ronaldo Henrique tinha chegado um pouquinho antes tinha chegado antes, mas encaixou também. Sim, sim. O pessoal chegou o Anderson Leite. Com um espírito muito bom e foram muito bem recebidos. Eu acho que o segredo é isso. A gente está conseguindo construir um grupo muito coeso. É lógico que quem não está jogando não tem que estar satisfeito mesmo, tem que estar querendo jogar. Mas está todo mundo entendendo o processo. Eu até citei numa coletiva a questão do PK, né? Que é um cara que jogava. Aí eu coloquei o Heverson, ele ficou um jogo fora por lesão. O Heverson começou a ir bem. Pô, o PK no jogo lá em Curitiba, quando foram colocar o... Eu sempre esqueço o nome daquele extremo do Paysandu que entrou lá do esquerdo ali, do Curitiba, que jogou no Cuiabá com ele. Sempre esqueço o nome dele. Um destro que entrou ali, ele, professor, vem cá, pô, fala com o Brian que esse aí traz pra dentro e finaliza. Quer dizer, o cara tá preocupado com o resultado, ele não tá preocupado que ele não tá jogando, ele quer ganhar o jogo, ele tá jogando junto. Você citou isso, inclusive. Né? Eu sempre esqueço o nome do menino lá, depois eu lembro. Já até jogou em times grandes aí. Mas eu acho que isso aí mostra, né, que tá todo mundo ligado, todo mundo querendo ganhar. Né? O que mais importante, todo mundo tá colocando o Paysandu acima da sua vaidade pessoal. Isso eu acho que é importante. Desse jeito a gente acaba ganhando. O dia que o PK precisar jogar, eu tenho certeza que ele vai jogar muito bem pelo comportamento dele. Assim como aqueles que estão entrando, né? O Brian voltou a jogar, o Gabriel entrou, né? Tá sendo mantido o Gabriel tendo grandes atuações. Porque as pessoas... recuperando o rosto para poder voltar 100%. Sim, estamos recuperando o rosto no tempo, né? Os resultados te possibilitam não fazer loucura com a recuperação de outros atletas, então... É o que não acontecia anteriormente. Como não tinha opção, o cara era obrigado a ir no sacrifício. A gente... foi uma coisa que foi relatada para mim antes, que os jogadores estavam indo da transição médica, né? Com fisioterapia direto pro jogo sem passar no preparador físico. Então isso aí vai te cobrando, né, cara? Tem muita relesão. É o jogador que é para ficar um mês fora, fica 15 dias, depois fica mais um mês, já dá 45. E a gente está sendo bem criterioso com isso, cara. A gente está abrindo mão de ter alguns jogadores importantes em campo para que recupere-se bem e possa jogar com calma. Foi um exemplo também, né? Edilson, agora temos o Edinho que está aí na porta de voltar, ansioso para botar ele em campo. Vamos esperar o tempo certo, a hora de colocar o Edinho. Tudo com bastante calma. Tem uma colocação feita pelo Frontini num papo que a gente fez há algum tempo atrás aqui no canal, que eu falei assim, Frontini, vem a janela, a próxima janela, o Paysandu vai ter que contratar, assim, ele falou assim, vai ter que contratar não, ele pode contratar. Nós temos que esperar a resposta desses jogadores que estão chegando, ou seja, esses que
já estão atuando e que deram a resposta. Você pegou o Paysandu na última colocação, o Paysandu 16 rodadas, ele ficou de 19 rodadas do turno, ele ficou 16 na zona do rebaixamento, continua na zona do rebaixamento, 3 rodadas ele ficou fora. Mas hoje ele está fora com uma pontuação que com uma vitória coloca ele na 13ª colocação. Então, para mostrar que houve uma evolução, né? A necessidade de contratar existe um meia de ofício que a torcida cobra, a imprensa, eu não vou me furtar, Sim. né? A contusão do Vargas é -1, é um jogador muito utilíssimo ao meio campo do Paysandu, inclusive em outras funções, né? Sim. Aí tem o Rossi que ainda está voltando. E esse impedimento te incomoda também de alguma forma? Não, assim, você não poder fazer uma coisa é complicado. Você não fazer porque você não quer, ou não precisa, ou não necessita, é uma coisa. Você não poder fazer, né? Você pode ter uma oportunidade de mercado, daqui a pouco toca meu telefone algum jogador que trabalhou comigo, muito bom, tô voltando pro Brasil, tô procurando um espaço, poxa, vem aqui me ajudar. Dá uma força aí. Você não tem essa oportunidade, né? Ou de entrar em contato com alguém que trabalhou, e o Frontini também, o presidente também, todos, né? O Cauê que tá no mercado. A gente não tem essa oportunidade, mas é como eu falei na última coletiva. Se não for possível, mas com os atletas que tem aqui, a gente vai se fechar e vai continuar buscando fazer isso no segundo turno. Até porque valoriza quem está aqui. Quem está aqui. É lógico que se outras equipes se reforçam, daqui a pouco algum time vai levar um jogador que vai fazer diferença. Vamos dar o Botafogo de Verão levou o Léo Gamalho. Daqui a pouco o Léo Gamalho vai lá e entrega 6, 7, 8 gols no segundo turno, muda a história do Botafogo de Ribeirão na competição. O Atlético contratou esse centroavante contra nós aqui, esse Ronaldo. Ronaldo Tavares. Poxa, é um português. Tá fazendo a diferença pro time deles. É um cara que mudou 6 jogos, 4 gols. Já tá mudando. Então, assim, a gente não tem essa... Nós contratamos, lógico, o Garcês e o Diogo fizeram muita diferença. Agora a gente poderia ter chance de, às vezes, trazer um ou outro. Mas se não trouxer, cara, eu acho que os caras que estão aí já mostrando que tem condição de tirar o Paysandu dessa situação, né? Quem fez isso até agora foram eles, eu sempre falo, né? A gente mostra o caminho, orienta, procura dar a nossa cara à equipe, mas assim, se eles não comprarem ideia, se eles não correrem, se não comprarem... O último jogo foi a prova, né? A gente pegou um time que corre pra caramba, tanto quanto o nosso, a gente sofreu mais do que em outros jogos com equipes com mais novas. Talvez tenha sido o jogo mais equilibrado do Paysandu na competição, cara. Foi. E assim, dos jogos que eu tenho assistido da Série B, eu acho que o primeiro tempo desse jogo foi, acho que um dos melhores jogos que teve na Série B, dos que eu vi, pelo menos, né? Foi um jogo laicato. Por isso que o segundo tempo, trocação, né? Trocação pura. Tipo assim, o segundo tempo foi... Caiu um pouquinho. A galera deu uma segurada. Né? O nosso gramado é meio pesado, mas esse time sustentou o jogo fisicamente até o final. Os outros não, os outros caíram um pouquinho. Tanto que a gente ganha do Botafogo no final, a gente vira o jogo contra a Ferroviária, né? O Atlético Goianiense a gente empata e termina o jogo com chance de vencer. Esse jogo aí ficou equilibrado até o final, eles conseguiram competir com a gente. Me diz uma coisa, o que está fazendo diferença nesse momento, Paysandu? Cara, eu acho assim, eu acho que eles estão tentando muito fazer o que a gente pede, sabe? Porque o futebol hoje, eu vejo, né? Você vê, eu trabalhei em vários clubes, você acompanha desde a base, hoje todo mundo acha. Aliás, no Sul, eu estava vendo, quer dizer, Avaí, Chapecoense, aquela área toda ali, né? Você começou no Santos, né? Sim. Muito, o início da Atlético carreira Paranaense. no Santos, Atlético Paranaense, que é o adversário. Sim, Paraná desse Clube, domingo, trabalhei em vários né? clubes lá do Paraná, Sul. exato. Sim. E esse conhecimento também ajuda muito, né? Ajuda. O conhecimento eu tenho mais conhecimento da Série B do que da C, na verdade. No ano passado, quando eu fui pro Londrina, foi uma loucura, que eu nunca tinha trabalhado na Série C. Não que seja uma vergonha trabalhar na Série C, mas eu nunca tinha trabalhado. Então, você jogava contra atletas que você nunca tinha enfrentado, treinadores que você nunca tinha enfrentado. Então, você vai na Série B, pra mim, é uma zona um pouquinho, não na situação do Paysandu, mas de competição, de mais de conforto do que a Série C. Eu tô mais habituado com a Série B, né, até com a Série A do que com a C. Então, assim, eu acho que eles entenderam o que eu pedi e estão procurando fazer, sabe? Um jogo mais direto, pegou a bola, buscar o gol. Eu acho que o Paysandu não estava em situação de fazer um bonito. É legal você ficar com a bola, manter a posse de bola, não dar chutão. Tudo é muito bonito. Só que a gente não está em situação para isso. Vocês têm que ganhar jogo. Tudo tem que ser eficaz, né? Nós temos que ganhar jogo. Temos que fazer gol. Tem que botar a bola dentro do gol do adversário. É o que a gente está buscando fazer. Então a gente está finalizando bastante. Às vezes a gente não tem, às vezes tem menos posse de bola que o adversário, mas finaliza mais, que a gente está buscando mais o gol. Então alguns jogadores até saem da sua característica de querer ficar um pouquinho mais com a bola, numa zona de conforto também. Estamos fazendo um jogo mais direto. E aí, para isso, a importância do Garcês, né, que faz essa transição muito rápida pra gente. Impressionante, né, cara? O Garcês e o Diogo, um jogador que chegou, inclusive, com aquele histórico de contusão, aquela coisa toda, mas se superando, né, tentando fazer o melhor, e uns jogadores que encaixaram como uma luva, né? Sim. Agora falta esse jogador da meiuca ali. Não, e você vê o Marlon, vê o Marlon também fazendo, né? O Marlon jogou mais tentado construir isso com o que tem, né? Já jogou o Marlon, jogou o Rossi, agora tá o Denner, que já faz um médio, já jogou de meia na Chapecoense, foi campeão brasileiro da Série B, junto com o Anderson Leite na Chapecoense, que eles jogaram 2020 inteiro juntos. Também é um fator que pesa
no encaixe ali. Conhecimento, né? E o Marlon já jogou comigo de ala, já jogou comigo do lado direito, do lado esquerdo de meia, o Rossi jogou de meia, jogou do lado. Imagina o Rossi voltando 100% com a intensidade que ele pode colocar no jogo, né? O Rossi de um lado, o Garcês do outro, o Marlon por dentro, daqui a pouco o Rossi cansou aqui, troca com o Marlon, a gente tem, aí tá o Denner, troca com o Denner, eu já falei isso pro Rossi, ele tem que cumprir aqui, cansou um pouquinho, fica um pouquinho por dentro, vem alguém um pouquinho fazer aqui a dele, o Garcês cansou, troca um pouquinho com o Denner, a gente tem jogadores que fazem várias funções e todos estão interessados em fazer, isso que é o mais importante. Flávio Juninho, o Paysandu começa um campeonato de 19 rodadas, vamos com 20 pontos, esquecendo o início da competição, porque você tem 19 jogos a partir desse jogo com o Atlético Paranaense, um clube que você conhece muito bem, que já venceu lá. Agora, tem esse problema da grama sintética que incomoda muito os jogadores, a bola fica mais rápida, o campo não é um campo seguro, contusão ele é muito mais fácil de contundir um jogador. Que o diga o Tomazão, que jogou tantos anos em grama sintética, hoje usa 2 próteses em quadril por causa disso. Porra, lamentavelmente, tive que parar de bater a minha bolinha, que era a coisa que eu mais gostava de fazer. Qual é o sentimento que você leva para começar essa caminhada de 19 jogos? Eu acho que a gente conseguiu voltar para a competição, que era o mais importante. A gente está, como você falou, a gente não saiu da zona de rebaixamento, vai ter feito tanta coisa, 8 jogos invictos, nós não saímos da zona de rebaixamento, que é uma coisa meio aflitiva, né? Porque todo mundo também de trás veio ganhando. Se a gente tivesse ganho, os times que estavam atrás tivessem continuado mantendo a sua pontuação, a gente estaria bem tranquilo hoje. A gente conseguiu entrar para a competição, a gente tem 20 pontos, né? Vamos dizer que não caia com 45 margem de segurança, a gente tem que fazer 25, né? Dos 20 a gente fez 16 em 8 jogos, né? Quer dizer, nos próximos 8 jogos também 16, fica bem confortável. É fácil fazer, não é? É muito difícil fazer o que a gente fez nos últimos 8 jogos. Aí eu acho que o segredo está aí. É continuar correndo, se dedicando, 19 batalhando. jogos, 9 vitórias? Seriam 9 vitórias, a gente já bateria 27 pontos, aí estaria 47 pontos, tá bem tranquilo, né? Seriam 9 vitórias aí. E tem um fator positivo que a gente jogou um jogo a menos em casa no primeiro turno, né? Então, se a gente faz 10 como mandantes e 9 como visitantes. É lógico que um dos 2 jogos como mandante é o clássico que acaba dividindo, né? Mas eu acho que se a gente mantiver essa pegada, a gente tem tudo para fazer um segundo turno mais tranquilo, mas não nos acomodar no que a gente já fez. Né? Que, aliás, o clássico deu uma impulsionada legal, né? Foi muito bacana. Aliás, eu coloquei até pro Antônio Oliveira, o português, gente da melhor qualidade, cara muito simpático. Ele disse assim, clássico, eu fiquei puto, lógico, eu perdi, eu queria ganhar. Mas clássico, você não dá para prever, né, cara? Sim, não, e assim... Mas impulsionou, né? Aí tu vê a tabela, é mais um fato, né? A gente fala assim, o time tem 4 pontos, aí vai pegar o Botafogo de Branca, depois pega o Repá, quer dizer... Se não tivesse feito aquele gol contra o Botafogo aqui, tivesse empatado o Repá, a história hoje seria totalmente outra, né? Mas aí vem, é o que a gente fala, não é para fazer média, é a força da torcida. Não, a torcida nossa, cara, eu imaginei que fosse lotar, né, que fosse bastante, mas dividir o Repá, você com 7 pontos na lanterna, eu não esperava que fosse ter tanta gente. Mas a paixão do torcedor não tem pontuação. Fantástico. A gente só tem que agradecer, a gente joga fora, na ressacada parecia que tinha mais torcedor nosso que do Avaí. Em Curitiba a mesma coisa, acho que agora contra o Atlético vai ser a mesma coisa. Então, eu acho que isso aí também faz o atleta correr um pouquinho mais dentro de campo, sabe? Aliás, o torcedor paraense tem dado essa resposta nos estádios fora, né? E chama muita atenção. Para a gente chegar nessa reta final desse nosso papo aqui, qual é o segredo para tentar vencer o Atlético? Você tem o Thiago Heleno, um jogador que conhece muito bem o adversário. Não estou escalando o Thiago Heleno, sim. Mas ele está no grupo, está lá, está aí há algum tempo esperando a oportunidade, né? E é sempre muito importante o conhecimento. Como foi o PK lá, ele também deve ser um cara que deve dar dicas importantes, né? O Thiago é um cara que era para ter jogado contra o Curitiba, né? Infelizmente, contra o Curitiba ele teria a oportunidade de jogar no lugar do Thales. Infelizmente teve um probleminha aí de clínico aí que ele não pôde estar à disposição para o jogo. E aí nós ganhamos o Maurício também, né? Aí a gente tem que falar assim, o Maurício estava treinando, não era a primeira opção. Aí daqui a pouco não era a segunda opção, né? Porque a primeira era o Luan e o Brian na direita. Aí arrebenta jogando. Com a saída do Thiago, o Luan vinha para... Era o Thiago, aí o Luan veio para a zaga, quando saiu o Thiago, entrou o Brian. Aí no terceiro treino não tem mais o Luan, entra o Maurício. O cara podia falar o quê? O cara não estava contando comigo, mas o cara estava ali treinando, sério, dedicado, focado. Aí o Maurício entra, faz um baita jogo contra o Curitiba, faz outro excelente jogo contra o Amazonas, aí a gente com um a menos ele entra, aí fez outro bom jogo aqui, quer dizer, o cara... ganha espaço dele, né? Aí vai ficando mais traumático para quem tá esperando uma chance para entrar. A tua dor de cabeça aumenta. Né? Aumentando. A minha e a deles que querem jogar, né? Tem tanta gente, mas assim, é bom a dor de cabeça boa. Eu acho que eles se respeitando como estão aí, acho que todo mundo vai acabar jogando, vai acabar ajudando, né?
Maurício mesmo nunca esperou que ia jogar. E o Maurício jogou no Curitiba, né? Ele foi capitão do Curitiba, acho que ano passado, se não me engano, ele estava lá. E aí cai um jogo daquele no colo e ele dá a resposta que ele deu positiva. Essa muito vitória legal. do Curitiba, ela é emblemática para essa recuperação toda? Cara, eu acho assim, para validar o trabalho foi. Né? Porque assim, a gente podia ter, talvez até pela tabela, seria melhor empatar com o Curitiba e ganhar do Amazonas, que era o nosso adversário mais direto. A gente abriria 3 pontos do Amazonas. Só que em termos de repercussão, cara, pô, quanta gente me ligou depois do jogo, que viu o jogo, comentou o jogo, acho que os jogadores viram, pô, a gente tá no caminho certo, né? O homem tá indicando o caminho que as coisas vão acontecer, né? Então, acho que para validar o trabalho, foi fantástico, cara. Melhorou a autoestima de todo mundo, os atletas já, sabe, estão com outra autoestima aí, sabem que podem ganhar dos grandes. Como eu sempre falei para eles, a gente pode ganhar de todo mundo na Série B, como pode perder de qualquer um. O que vai mandar isso são os comportamentos. Cada um se entregar, correr pra caramba, a gente tem chance contra todos. E você tem a chance de voltar ao Paraná nesse domingo e dar uma outra resposta positiva. E tomara que seja com uma grande vitória. Claudinei, foi um prazer. Obrigado, meu irmão. A palavra que eu posso dizer para você é o seguinte: I believe. Me too. Eu acredito porque o futebol paraense ele precisa disso, é o patamar que precisa estar, e se puder subir mais, melhor ainda. Sim. Ele é bom para o profissional que vive o futebol, para nós da imprensa, para o torcedor, eu diria para o mercado informal. Todo mundo vai ter a sua vantagem. Quanto mais alto, quanto mais visibilidade o futebol tiver paraense, muito melhor para todo mundo. Isso não sou eu que falo. O Luxemburgo já falou muito tempo atrás que não tinha como ter o futebol brasileiro sem um clube do Pará na Série A, né? O Luxemburgo sempre falou isso porque sempre que ele vinha aqui jogar, ele via, né, a paixão, né? E a gente sabe disso também. Se Deus quiser, a gente vai remar primeiro para tirar a situação dessa confusão e depois, quem sabe, a gente consegue coisa maior aí. Nós estamos torcendo. Deus abençoe. Grande abraço. Obrigado, valeu, irmão. obrigado aí pela participação. Tá? Valeu. Claudinei Oliveira, nosso convidado nesse papo super especial aqui no Tomazão TV. É sempre bom lembrar que se você ainda não é assinante, assina o canal, aciona o sininho para receber as notificações e deixa o like. Faz o like, pede para a galera deixar o like, é importante. Deixa o like aí, no Tomazão TV. Valeu, galera. Sorte ao Paysandu nesse jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Grama sintética, não interessa. O importante é, como diz o Claudinei, bola na casinha, 3 pontos. Um abraço. E até a próxima para todo mundo.